Olá pessoal, vídeo novo aqui no canal. Estava aqui experimentando a minha linha, colocando para funcionar um pouco aqui a minha linha G. Mas como você viu aí no título do vídeo, esse não é o assunto aqui do vídeo, né? O assunto do vídeo é o melhor amplificador feito no Brasil. Para você que está entrando aí no canal e assistindo esse vídeo, provavelmente pelo título seja muito chamativo, já vou lhe adiantar que aqui a gente fala mais sobre equipamentos de áudio, né? Então se você vier me perguntar assim, e o Janine Tremendão, e o Palmer P10, P100, né? Palmer P100, não. Aqui eu normalmente só converso sobre equipamento de áudio, tá? A parte de instrumento, guitarra, eu já não entendo muito, não converso muito sobre isso. Então, se você entrou no canal aí achando que era equipamento de instrumento, não é equipamento de áudio, tá? Outro detalhe também, pelo título aí, né? Tem aqueles fanboys da Signos, principalmente, que às vezes vem falar assim, mas e o PA1800X? Você não falou sobre o PA1800X. Veja, o título do vídeo é amplificador, tá? O melhor amplificador feito no Brasil. Quer dizer o que? O PA1800 ele está em outra categoria, né? Ele é um amplificador de potência. A gente vai conversar aqui sobre o amplificador, simplesmente amplificador. Amplificador de potência, o PA1800 se enquadra na parte de amplificador de potência. E aí, quando eu for fazer um vídeo sobre isso, aí ele vai ter os seus concorrentes lá, né? Os concorrentes bem simples, tipo PM5000, tipo A1, né? Aí ele vai estar nessa categoria. Então, não adianta comparar um PA1800 com um amplificador, tá? Um amplificador é uma coisa, amplificador de potência é outra coisa, tá? E outro detalhe, né? Outro detalhe é o seguinte, muita gente vem e me pergunta, mas e outros equipamentos, e sei lá, Denon, aquele Home, aqui nesse canal a gente só vai falar sobre equipamento vintage, equipamento retrô, equipamento antigo, né? Dificilmente vamos conversar aí sobre equipamento moderno. O pessoal que curte aí, o pessoal que gosta mais dessa linha aí, fabricada aí no final dos anos 70 até no máximo final dos anos 80, começo dos 90. É o máximo que a gente mexe, que a gente gosta, que a gente analisa aí, beleza? Então tá aí, pessoal, não queria iniciar diretamente focando aí os amplificadores, mas tá aí, na minha opinião, qual é o amplificador, o melhor amplificador feito no Brasil. Aqui a gente tem, para quem não conhece, o Gradiente Model 360, né? Desde a minha época aí, sei lá, dos anos 90, que a gente trabalhava com som profissional, que ainda se utilizava esse tipo de amplificador, A1, PM5000, né? No Brasil até começo dos anos 90 ainda se utilizava esse tipo de amplificador profissionalmente, né? Em casa noturna, em evento, show, esse tipo de coisa. O 360 era um dos equipamentos que também se utilizava bastante aí, principalmente aí mais na sonorização aí de clube, esse tipo de coisa, o pessoal utilizava muito o 360. E desde essa época, né, o pessoal já falava, o 360 é o melhor amplificador feito no Brasil, é o melhor amplificador nacional, né? Outro detalhe que eu esqueci de mencionar aí no começo do vídeo, às vezes a pessoa vai me perguntar assim, mas e o Pioneer 9800, o Sansui SA 9000, sei lá, 9900, uma coisa assim, que tem um Sansui bem forte, bem bacana assim. Veja, amplificador nacional, feito no Brasil, tá? Então esse daqui é o Gradiente Model 360. Como eu estava dizendo, lá nos anos 90, o pessoal o final dos anos 80, começo dos anos 90, o pessoal falava muito, esse daqui é um meio a um, né? Porque o pessoal utilizava lá os amplificadores A1 para grave, médio grave, e utilizava um meio a um, que seria um 360, né? O pessoal falava bastante isso. Meio a um para médio agudo ou agudo, né? Então se utilizava muito esse tipo de amplificador ainda para sonorização profissional. Inclusive por isso que hoje em dia é muito difícil se encontrar um equipamento desse em excelente estado. Normalmente você encontra muito judiado, faltando botão, serigrafia toda apagada, batido, riscado, furado para colocar alça. Aqui
né, nesses meus equipamentos aqui, a gente tem duas configurações. O equipamento que poderia vir na época assim, normal, sem a alça, e ele tinha essa versão com a alça, tá? Mas ele não tinha furação para rack, tá? Essa é a configuração original do 360, tá? Esse sem alça, no caso, poderia vir, ou com a alça, mas é essa alça original, sem furação para rack. Eu ainda vou fazer um vídeo exclusivo do 360, destrinchando ele, mostrando todas as funções, mostrando internamente tudo que ele vinha e como eram as peças que vinha com ele, pé, borne, cabo, esse tipo de coisa. Vou fazer isso ainda. Então, voltando aí ao assunto, o melhor amplificador do Brasil, tá aqui o 360. E aí a gente vai conversar, né? Mas, poxa, tem tanto amplificador fabricado no Brasil, uma marca aí que fabricou muito equipamento, né? A marca Quasar, né? Nacional, que fabricou bastante amplificador e tudo mais. Por que um amplificador da Quasar, um amplificador da Cygnus, um amplificador da Polivox, ou um amplificador de outra marca, CSR, né? Que existia uma marca chamada CSR aí, que fabricava equipamento também, não é melhor que esse amplificador. E também, né, a gente vai conversar por que um amplificador da própria Gradiente, né? Já que a gente engloba aí tanto a primeira série, né, que seria lá Pro 1200, Pro 2000, aí depois a segunda, que seria isso aqui, 360, depois a terceira, 3246, 366, englobando todos esses amplificadores, esse aqui é o melhor. Por que isso, né? Porque, sendo que a Quasar ela tem vários amplificadores. Bom, isso a gente vai conversar separadamente aí sobre as marcas e os modelos dos equipamentos que existiam nessa época aí. Então, se a gente for começar a analisar lá, como eu já disse, a marca Quasar, né, fabricou vários equipamentos. A Quasar é o principal, né, produto da marca Quasar, né? Antes mesmo dos gradientes aí, a marca Quasar fabricava, vamos lá, que a 7070, 80, vamos nos tops, né, nos melhores, que a 8080, que a 5500, que a 6600 que substituiu aí o 5500, sei lá, o que a 3300. Por que um equipamento desse não é melhor de um amplificador 360 da Gradiente, né? Bom, vamos lá, o que a 5500. Para quem conhece lá o QA 5500, a gente sabe que ele é um aparelho muito bonito, né? Tem dois VUs bem grandes assim na frente, tem um visual bem bonito, uma coloração de painel também bem bacana. Eu gosto muito do acabamento de botão dele, né? Que é bem bonito. Mas o Quasar existe o Quasar, assim, vou dar uma comparação bem atual. É que nem exemplo Bolsonaro, né? 50% gosta, 50% odeia, né? Então é a mesma coisa. Quasar, tinha aquele pessoal que gostava da Quasar. Nossa, Quasar era um puta do amplificador, só usava Quasar. Tem muita gente aí no YouTube aqui mesmo que fabrica amplificadores, não vou citar o nome dele, que gosta muito da Quasar, acha que Quasar é um puta do amplificador. Só que às vezes na teoria, você colocar lá o amplificador na bancada e analisar ele no espectro, no RTA, ou sei lá, analisar ele lá no osciloscópio, é uma coisa, né? Aí você utilizar ele no batente mesmo, utilizar ele profissionalmente, atuar mesmo com ele, é outra coisa, diferente, né? O Quasar, exemplo, a gente está falando aqui do QA 5500. O problema maior, na minha opinião, do 5500 é que ele possui um mixer, né? Então você tem dois tipos de entrada, dois canais de entrada, é um mixer de dois canais, que você tem, sei lá, 4 entradas, não me lembro direito, de um lado e 4 entradas do outro. Então o maior problema do 5500 é que as pessoas às vezes não sabem usar ele direito e acabam saturando o áudio. Então acaba saturando o áudio e o equipamento começa a distorcer e o som não fica bom, agudo ruim, grave às vezes batendo seco. Por quê? Porque a pessoa às vezes aumenta o volume de mixer ao máximo e o volume master deixa baixo. Ou ao contrário, aumenta o volume mixer bem baixinho e o volume master no máximo. A Quasar você teria que meio que controlar esses volumes aí, deixar eles meio que iguais, saber controlar eles para não saturar lá
o equipamento. Então esse é um defeito, na minha opinião, da Quasar, que é uma coisa bacana, né? É uma coisa bacana que tem nesse amplificador, só que a pessoa tinha que saber exatamente usar. E isso ocorre também no 6600, o 6600 que substituiu o 5500, também ocorre esse detalhe aí, que você tem que saber, é menos, bem menos do que no 5500, mas no 6600 você também tem esse tipo de problema de você ter que saber atuar bem certinho, tá? Aí já o outro Quasar, no caso que seria o top, vamos esquecer o 4400, tá? Porque o 4400 ele já se engloba lá na potência, já é um amplificador de potência, né? Não é um amplificador puro mesmo, com pré, embutido e tudo mais. Então, mas lá o QA8, o 8080, né? Também é meio complicado, porque o grave é estranho, você gira para um lado, gira para o outro, ele é totalmente fora de padrão. E o grave também, se você deixa o grave, se você pegar um amplificador desse aqui, deixar ele grave no máximo, o sinal que entra nele não vai afetar esse grave no máximo, tá? Não vai afetar. Já num Quasar, se você botar lá um sinal bem alto, né? Exemplo, hoje você tem um sinal alto que você injeta num amplificador desse, sei lá, um CD player, um MP3, né? Na época, talvez você poderia injetar um toca-fitas que não tem uma equalização tão forçada, ou um toca-discos que também não tem uma equalização tão forçada, mas hoje você tem um MP3 que é bem equalizado para cima, um CD player que é bem equalizado para cima. Se você colocar o grave no máximo lá de um Quasar, ele começa a distorcer muito rápido mesmo. Então você tem que saber controlar a parte de filtro dele e tudo mais, senão ele não toca bem. Não estou dizendo que não é um aparelho que toque bem. Ele toca bem, mas a pessoa que está manuseando ele tem que saber fazer as regulagens corretamente, senão ele distorce muito rápido. Diferente de um amplificador desse, você pode deixar ele todo no máximo aqui, aumentar o volume, que vai ser mais difícil ele distorcer do que um Quasar, né? Aí um Quasar até pode ser melhor que um amplificador desse em relação à potência e tudo mais, mas a parte de pré você tem que saber regular certinho. Então os Quasars têm esses detalhes aí que complicam um pouco aí para comparar com um amplificador desse, né? Aí vamos ver lá, CCE, né? A CCE, o melhor amplificador da CCE, eu acredito que seja o Studio 660, né? Tem lá o SA800, eu particularmente não gosto do SA800, o som dele não é grandes coisa. O SA7000 eu nunca escutei, um 7000, eu acredito que seja quase a mesma coisa que o 660, vendo aí por aí parece que é a mesma coisa, só muda o VU, mas o 660 da CCE é um Kenwood, né? Então, digamos assim, se você for analisar friamente um amplificador nacional mesmo, ele não é um amplificador nacional, ele é um Kenwood nacionalizado, tá? Que mais? Signos. Se você pensar Signos, qual é o melhor amplificador da Signos? O melhor amplificador da Signos é o AC500. Qual é o outro amplificador da Signos? Amplificador, AC200 e o AC500. Acho que parece que depois a Signos lançou um AC600. Essa já a nova safra aí da Signos eu realmente não conheço, mas para mim o melhor amplificador feito pela Signos, melhor da Signos, seria o AC500, que infelizmente não chega nem aos pés do Trans 60, né? E a Signos, que é uma marca que concorre aí com Gradiente, com Polivox nessa época, tá? Outra marca seria a Polivox mesmo, né? A Polivox também, se você for pensar, ela é concorrente direto com a A1. Na verdade, o A1 é concorrente da Polivox, porque a Polivox deu um chapéu na Gradiente lá e lançou o PM5000 antes do A1. Só que na Polivox, qual é o melhor amplificador? É a mesma coisa que Signos. Signos lá, as potências são bem bacanas, né? Sei lá, PA1800, 5.0, essa linha um pouco mais nova também. E o Polivox lá, o PM5000, mas a parte do amplificador deixa a desejar. Exemplo, a Polivox tem o 3070, que é fraco, muito fraco. Tem o 3100, que também é bem fraco, não tem concorrente. Polivox e Signos não tem concorrente para Gradiente, né? Como eu já disse, a Quasar lá tem os amplificadores dela com esses detalhes, tá? Então, o que sobra? O que eu me lembro, o que eu posso lembrar aqui agora, o que me sobra são os próprios amplificadores da Gradiente, para bater lá o modo 360. E quais são os amplificadores da Gradiente? Muita gente aí já deve estar me xingando já desde o começo, mas e o 366? E o 366? E o 366? Bom, o 366, a gente sabe lá
é um puto do amplificador, na minha opinião. É um amplificador muito bom, qualidade excepcional. Pré dele, eu gosto muito do pré dele, utilizei muito ele como pré em cima de potência, direto em cima de potência. Só que se for analisar comercialmente mesmo, ele teve alguns problemas, né? Exemplo, o 366 é um amplificador para um público que infelizmente não existia no Brasil, né? Você comprar um amplificador específico, dedicado a um tipo de... o Super A, né? Então você comprar um amplificador que você teria que abrir mão de algumas coisas para poder utilizar ele, né? Então no público nacional queria um amplificadorzinho lá para ligar em casa, 4 caixas, 2 caixas, botar o toca-discos e fazer funcionar. Não quer saber se o amplificador está na gaveta, se está em cima do teto, se precisa de ventilação, né? No caso aí, ou não precisava de ventilação, né? Então o 360, o 366 teve também aquele problema com relação à assistência técnica, né? Ele foi vendido para um público qualquer, né? Então o vendedor chegava lá, esse é o melhor amplificador da Gradiente, pode comprar. Só que não ia lá e não pesquisava quem era que estava comprando, né? E aí essa pessoa não sabia usar, não sabia que o Super A precisava lá ser mais, ter uma dedicação mais do usuário, e acabava estragando esse equipamento. Muito erro também que acontecia na época era por causa da impedância, né? Então o vendedor às vezes não sabia, apesar que nessa época os vendedores eram muito mais conhecedores do que hoje em dia, e chegava lá e falava assim, não, eu tenho esse 366, posso te vender lá, sei lá, com uma Master 100, ou daí a pessoa fala assim, não, então eu quero uma Master 100 e uma, sei lá, uma Master 220. Aí baixava a impedância, o amplificador queimava na hora. Aí, ou então utilizava 4 Master 100 lá que seja, e colocava ele lá num rack lá espremido, ele fervia, queimava e voltava para assistência. Então aí a própria Gradiente na época, analisando o equipamento que sempre voltava, tá com problema, voltava. E aí ela mesma tirou lá, desfez o Super A, né? Para poder voltar esse equipamento para o comprador e não dar mais problema. Então, na minha opinião, o 366 é um amplificador feito para um público que não existia no Brasil, né? Se você pegar hoje um 366 original, todo super ativo, tudo perfeitinho, e vender para uma pessoa ciente, sabendo o que está comprando, você vai ter um amplificador para o resto da vida, porque essa pessoa vai saber quais são os detalhes desse amplificador, quais são as características que você tem que moldar ele no teu ambiente, certo? Você tem que colocar ele lá e saber que ele é uma coisa específica, não é um qualquer um que você vai pôr para tocar. E exemplo, profissionalmente não servia, né? Então você vai botar um 366 para tocar 4 caixas de 15 lá e ficar a noite inteira tocando, esqueça, não tem como esse tipo de amplificador não ia aguentar nunca isso daí, assim como esse daqui aguentava. Então o 366 infelizmente tem esses detalhes e ele fica fora. Como eu disse, é um bom amplificador, um puto amplificador, se for pensar bem é melhor até que o 360, mas ele teve muitos problemas aí, né? Muitos recaus aí. Hoje se usa muito essa palavra, mas antigamente não tinha isso. Bom, então, e continuando, o Gradiente seria o 366, o top de linha, o último amplificador bacana a ser lançado aí pela Gradiente. E qual que seria o próximo concorrente? Então um abaixo dele, a versão antiga. Qual seria a versão antiga? Seria um Pro 2000, né? Na minha opinião, o Pro 2000 seria o próximo concorrente e seria o amplificador mais que poderia chegar mais próximo ao 360 em relação à potência, qualidade e tudo mais. Só que daí o Pro 2000 tem aquele detalhe, né? É um amplificador feito nos anos 70, né? Então ele tem aquela cara pretona, né? Os botões ali, todos eles são bem feitos, o aparelho é bonito, mas tem aquele aspecto simples, né? Chapado, preto, os botões e mais nada. Se você pegar um 360, colocar do lado dele e não analisar o áudio como a gente está fazendo aqui, só analisar o visual, o 360 é muito mais bonito que um Pro 2000, né? Então se você for falar assim, não, então vamos colocar esse aqui num par de caixa, vamos deixar ele tocando para ver a qualidade, vamos colocar um Pro 2000 para ver a qualidade dele. Eu vou dizer uma experiência que eu tive, né?
que não gostava muito do Pro 2000, achava ele ruim, e também a mesma coisa das caixas Jumbo. Jumbo, se colocava lá um par de caixa Jumbo ligado num 366 ou sei lá, num 126, num modo 160, não saía som, sei lá, não tinha som, nada. Até o dia que eu testei um Pro, como foi comprado junto o equipamento, um Pro 2000 ligado a uma Jumbo. Você não acredita o som que dá uma caixa Jumbo original ligada a um Pro 2000. O som é espetacular. Mas, como eu estava dizendo, então se você for ver, analisar a parte de aspecto, de visual, o 360 é muito mais bonito do que um Pro 2000, né? Então o Pro 2000 pode até tocar legal e tudo mais, ser bom também, tocar junto com um 360, mas apesar de ele ser um pouco mais fraco, então o 360 é muito mais bonito pelo visual dele, né? Então o visual dele é bem mais bonito. Então, concluindo aí, na minha opinião, o Model 360 é realmente o melhor amplificador feito no Brasil. É claro que opinião aí é complicado, cada um tem a sua. Então eu vou perguntar aí pro pessoal aí que assiste os meus vídeos, o que você acha? Você acha que esse amplificador aí às vezes você não conhece o amplificador, nunca escutou, mas pelo visual, ou então se você já escutou, você sabe como ele toca, perguntando, você acha que o 360 é o melhor amplificador feito no Brasil? Então essa pergunta eu vou deixar aí, só dizendo pro pessoal aí então, que assistiu o vídeo aí e não é inscrito, se inscrever no canal, e se você gostou, deixa o teu like, se você não gostou, pode deixar o dislike, não tem problema nenhum. Então é isso aí, pessoal. Pergunto pro pessoal aí, o que você acha? O 360 é o melhor amplificador feito no Brasil, com tudo isso que eu acabei de dizer para vocês? É isso aí, esse foi o vídeo. Valeu!